Seja muito bem-vindo, você amigo do Jornal Atualidade. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia, a sua audiência aqui conosco. Hoje eu recebo aqui em mais uma edição do Jornal Atualidade a historiadora Jucimara Aparecida da Cruz Ferraz, de 57 anos. Além de ser historiadora, para você ter uma ideia como ela é uma personalidade, nota 1000, ela também é escritora. Tem diversos livros escritos aqui, assuntos muito bacanas da atualidade e também trazendo um pouquinho do tempo antigo para a nossa atualidade, né? A gente vai falar de tudo isso e mais um pouco, fica ligado, já lança um desafio para você. Curte, compartilha, comenta, manda sua pergunta, entre em contato, não tem problema, a gente está aqui para isso. Jucimara, mais conhecida como Juba, um apelido carinhoso, isso, né? Jucimara, se apresenta para o pessoal, obrigado de nada por nos receber, por dar essa entrevista para nós do Jornal Atualidade. Olha, muito prazer para você, prazer é nosso. Muito prazer para você que está aí assistindo agora essa entrevista. Eu estou muito contente de estar aqui e falar um pouco das minhas obras. Maravilha. Escritora e historiadora. Isso. Quando começou o gosto por escrever? Você fala, não, vou escrever um livro. Olha, eu na verdade, assim, primeiro eu gostava de ler. Sempre gostou? Sempre gostei de ler, sempre. Muito antes de fazer a faculdade de História? Muito antes. Tá. Eu sempre gostei muito de ler. Aí o que acontece? Lá pelo ano 2000, eu comecei a sentir vontade de escrever. Mas eu nunca consegui desenvolver nenhuma linha, nenhuma folha sequer. Sério? Nenhuma linha. Aí o que acontece? Eu resolvi, como o Biritiba Mirim tinha muitas dificuldades, as crianças não tinham uma fonte de pesquisa para a escola, meus filhos sempre traziam assim, mãe, tem que fazer pesquisa disso, tem que fazer pesquisa daquilo. E aí eu tinha que ajudar eles... Tinha que rebolar ali. Não tinha fonte. Não tinha um livro que meus filhos pudessem pesquisar e tudo mais. Então eu resolvi fazer essa pesquisa. Eu fiquei 1 ano fazendo a pesquisa na cidade e o livro de Biritiba Mirim, dá licença? Opa! Que é esse aqui, a história de Biritiba Mirim e seu povo. É um livro de história e de geografia. Que legal. Eu não era formada ainda. Sobre Biritiba. Sobre Biritiba, né? É um livro legal. que tem fotos e a cidade me ajudou a fazer esse livro, né? E aí, graças a Deus, é um trabalho que eu tentei que fosse completo e o recorte dele vai até 2002. Que legal. Quantos exemplares? Ele tá no primeiro. Primeiro exemplar? Na primeira edição. E exemplares, o número de impressões de livros? É infinito. Sério? É porque os meus livros estão todos no Clube de Autores. Que legal. Eles estão lá nesse site, é só por site. E no site tem o livro que você compra ou tem o e-book. Você consegue baixar e consegue ler, né? E esse é colorido. Tá, aqui a gente tem um livro, como o pessoal de casa pode acompanhar, um livro grande. Porque a história realmente foi muita coisa. É desde a emancipação de Biritiba. Quanto tempo para poder escrever um livro desse? Um ano. Um ano? Um ano. Um ano, se debruçando, estudando, pesquisando. Tudo isso e mais você, como eu tive que pegar documentos originais desde a emancipação para cá, eu fiquei na dependência de juiz me liberar a documentação. O que demora é burocrático. É burocrático. A prefeitura moroso. Me liberar a documentação. É moroso, A Câmara para mim já foi um pouco mais fácil para eu trabalhar nela, então facilitou bastante, já né? tem acesso a essas áreas, né? Então, aí depois você tem que fazer umas 3, 4 revisões, tem que ver fotos. E o legal de tudo isso, porque o pessoal de casa pode também pensar que é simplesmente você pegar a pesquisa, sentar na frente de um computador ou uma máquina de escrever e, né? Não é, muito difícil. Você tem que construir com começo, meio e fim. Eu acho que aí também é uma parte que pega bastante, porque você falou que no começo você já tinha o desejo por escrever, mas poxa vida, eu não conseguia desenvolver nenhuma linha. Como que foi escrever esse livro pra você? Esse desafiador. livro daí... Esse não foi desafiador. Não foi? Não foi. E foi o primeiro? Ele não foi, eu vou falar por que não foi, vou ser bem sincera pra você. Eu tenho uma formação, eu estudei, eu me formei em Santos, na cidade de Santos. Que legal. Eu não sou daqui. Que legal. Então eu me formei no colégio, eu tenho que dizer, a divisão na linguagem daquela época. O primeiro grau, eu fiz um colégio objetivo, que era uma espécie de orfanato. E depois do segundo grau, eu fiz um colégio objetivo. Então eu já tinha por hábito fazer trabalhos assim, de pesquisa, assim. Então foi
tranquilo. Então foi tira de tranquilo. letra. Foi um ano, vou dizer por que foi um ano. Porque eu contei com pessoas mais antigas da cidade, agendar na casa delas para que elas me arrumassem fotos, trouxessem relatos, a oralidade da coisa, Sim. além da fotografia. As várias fontes que o historiador usa. Eu nem formada era, mas eu já sabia usar as fontes. Que bom. Né? Já sabia os caminhos. É uma coisa pelos quais natural mesmo. É o feeling, né? É o jeito, Exatamente. nasce com aquilo. E aí o que acontece? Então você vai seguindo todo esse ritual, então não é difícil. O que foi pra mim difícil realmente, que eu confesso pra vocês, eu sou evangélica, eu tive que orar pra fazer, foi esse aqui, que hoje já tá na segunda edição, a capa não é mais essa. Romance. Romance policial. Ah, meu Porque Deus. eu tinha um grande desejo de escrever um romance policial. Na verdade é assim, eu perguntei pra minha avó, que é a minha grande inspiradora na vida, em tudo, Qual que é o nome dela? é Olivia. Olivia. A minha avó tem 96 anos e ela é minha inspiração. Um grande abraço pra dona Olivia. Tudo que eu Beijo. escrevo eu ponho dedicatória pra ela, tudo. Sou inspiradora. Então eu perguntei pra ela assim, vó, que tipo de livro a senhora gosta? E ela falou assim, ai filha, eu adoro romance policial. E eu e ela sempre trocamos E a livros. sua avó também sempre gostou de ler, então? Até hoje ela lê. Nossa, ela leu todos os seus livros? Todos os meus livros ela leu, todos. Rola o feedback? Ó, Sim, sim. não ficou legal ali? Sim. Nossa, aqui você arrasou. Ah, não adianta, ela adora meus livros. É vovó coruja. Não adianta, ela adora, ela já fica esperando outro, cadê? Tem outro? Então, Que legal. que aí legal. o nome de alguém, ó, o nome de alguém, como ela falou que ela gosta de um romance policial, eu resolvi escrever um romance policial. Presenteou com essa obra. E eu não conseguia continuar o livro. Meu Deus. Dá o branco que dá em todo escritor. Meu Deus, pra onde eu vou? E esse livro daqui eu levei uns 8 meses pra escrever. Não, mas aí, se a gente for colocar na Porque balança, não é uma pesquisa. foi menos tempo. É. É uma pesquisa na caixinha da nossa, Exatamente, da nossa cabeça ali, exatamente. você construir, criar. Aí eu tive que, assim, tinha época que ele ficou uns 2 meses guardado no computador, aí eu tive que imprimir ele todinho, sentei na minha casa, reli novamente, reli aonde que eu parei, esse aqui eu vou tirar, você faz todo um mapa tal, até que quando eu consegui finalizar esse livro, eu chorei no final dele. Meu Deus. Quando eu chorei no final dele, eu acabei o livro. Que Eu não legal. chorei porque eu terminei. Eu chorei porque eu coloquei minha alma no livro. Entendeu? Eu tive que buscar dentro do meu sentimento algo de sentimento para pôr no livro. Aí o que Legal. acontece? Eu não escrevi mais nada assim. Daí eu me formei historiadora, né? E aí eu comecei a escrever livros voltados para minha profissão de historiadora. Maravilha. Aqui a gente tem alguns livros, né? No entanto, estão faltando 2 livros aqui que nos bastidores estavam falando. Quais são esses livros que estão faltando? Então eu escrevo o livro cristão, e que são 2 que eu tenho. Eu tenho esse aqui, que é Vocação ou Profissão, o Ofício da Fé, que serve para líderes de qualquer religião. Que legal. E o outro é evangélico, é cristão, que chama-se O que Jesus Falou. O que Jesus falou não está comigo, porque eu vendi ele recentemente, porque às vezes eu não abro os livros que eu compro, porque eu mesma compro os meus livros. Isso a gente já vai tocar nesse assunto já já. E aí a pessoa quis comprar, eu ainda não tinha nem tirado do plástico, eu acabei vendendo. Legal. Esse O que Jesus falou foram algumas passagens do que Jesus realmente falou para os discípulos dele. E o outro que você me perguntou, qual foi? E teve um outro livro também que você não trouxe, né? São 2 livros. Sim, o outro. O outro também é um romance. Demorou muito pra escrever também Esse romance eu ia desistir dele no meio do caminho. Para. Isso em quanto tempo já de ele escrito? Eu não sei precisar, se foi uns 4 meses. Aí teve uma hora que eu parei. Pouco tempo. E eu vou falar a verdade pra você. Teve uma hora que eu falei, eu não consigo mais ir nem pra frente nem pra trás. É muito difícil. É muito difícil. É difícil. Aí sabe o que aconteceu? Eu vou ter que falar de uma amiga minha que me ajudou. Por favor. Essa minha amiga estava morando comigo, o nome dela é Natália Natália, um grande abraço pra Duarte você. Chuca. Ela é escritora também. Ela morava comigo. Troca figurinha? Escritor com escritor? Ela faz as capas do meu livro. A gente não troca figurinha, porque ela tem os livros que ela escreve são livros bem jovens. Bem jovens Uma mesmo. linguagem jamais... Bem. Né? E ela escreve muito livros assim... de magia, de bruxinha, coisa assim, que não é... Ficção? Ficção. Que não é o meu estilo de escrita. Então é muito bacana. Não é sua linha editorial. Não é.
Mas eu sou assim, fã dela, eu compro os livros dela. Então, pra quem gosta, quem que é? Como que é o nome da sua amiga? Natália Duarte Chuca. Legal, maravilhoso. Ela faz as capas do meu livro. Boa. Maravilhosa. Quantos livros você já escreveu? Você tem? Consegue? Até agora, 10 livros. 10 livros. Qual é o seu livro, assim, que você escreveu que você fala, esse é o meu xodó? Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Bom, né, vamos lá, você tem que falar. Nossa, eu tinha certeza que você ia perguntar vamos lá. Já, então, já que você tinha certeza, já tem a resposta. isso. O nome de alguém. O nome de alguém? É. Sério? O nome de alguém. Por quê? O xodó por ele. Tantos outros também com temas bem bacanas. Eu estou fazendo um hoje. Hoje tem um no forno. Sério? Tem. Tá pronto pra sair? Esse no forno, ele é história. Eu vou te responder essa pergunta, tá? Mas é só um adendo. Um adendo. É o seguinte, esse que está no forno fala do romance entre um mafioso com uma guerrilheira. É uma guerrilheira e um mafioso. Então, ainda tá naquela fase assim, que agora, nesse livro, eu quero dar um aquecimento global, eu quero fazer uma explosão no livro, entendeu? Porque eu não tenho essa explosão em nenhum livro meu. Como minha avó costuma dizer, seus livros são leves. São leves, mas esse eu quero fazer ele realmente pegando fogo. Entendeu? Então tá lá no forno. Causar sentimento, né? Causar lágrima e tudo mais. Isso, é legal. Por que esse aqui é o meu livro xodó? Eu falei pra você o quê? Eu chorei no final desse livro. Então eu literalmente estava digitando e chorando. Então nenhum livro fez isso comigo. Então ele é o meu preferido. Te causou essa emoção, né? No jornalismo, quando a gente vai escrever uma matéria, uma reportagem, a gente sempre se coloca, nós sempre nos colocamos no lugar de quem vai estar lendo aquela reportagem. Sim. Né? Para escrever um livro, você se coloca no lugar do leitor também? O que o leitor vai gostar de ler nesse livro? Nesse caso dos de ficção que eu faço. Sim. É a única hora que eu me ponho no lugar do leitor. Porque os históricos, eu não posso me pôr no lugar de ninguém. Porque são dados. São dados. São dados, são estatísticas, são números, enfim. São dados. De poesia também, inspiração. Não tem como eu pensar em ninguém, eu penso só na minha inspiração. Uhum. Essas poesias eu tenho desde os meus 14 anos. Louco. E agora que eu tô juntando, colocando em livro. Juntei no meu caderno. Tá fazendo um blend, né? Um compilado. Ó, que legal. E esses religiosos são de inspiração também. Uhum. Agora, o histórico não tem jeito. Agora, esses de ficção, eu realmente me ponho no lugar da pessoa. É onde você começa a ter branco. É onde você começa a falar assim, pô, não tá legal, eu vou ter que tirar isso aqui porque tá muito chato. Se fosse eu comprando esse livro, eu não ia ler. Tá muito chato. Aqui a gente tem um livro que já é um livro de dados, né? Que é um pocket. Você estava falando, um pocket, que é mostrar pro pessoal de casa, né? Um pocket é um livro pequenininho, maconha e seu efeito. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro aqui, polêmico. Ele já mudou a capa, tá? Já tem a segunda edição, tá, pessoal? A segunda edição. Essa é a primeira. Mas ele é pocket ainda. Eu fiz esse livro aqui pelo seguinte. O nosso jovem, que eu digo pré-adolescente e adolescente, dificilmente tem a conversa sobre maconha dentro de casa. E às vezes os próprios pais não conhecem a maconha a fundo. Ela sabe que é maconha, é uma planta. É através do que um vai passando pro outro. A experiência de um vai passando pro outro. E geralmente falam maconha é o cigarro. É uma erva, é um cigarro. Então o que acontece? O meu objetivo foi, quando eu estudei naquele colégio no primeiro grau, eu tive aulas profundas sobre a maconha. Sim. Foi muito interessante. Sim. Que a nossa professora não somente levou a erva, que ela era uma professora de biologia, que deu essa aula. Ela levou a erva e colocou pra gente ver a própria planta, como ela deu aulas assim com slide, que na época era slide, e ela detalhou a química dela, o que faz no corpo humano. Ela levou a matéria-prima até vocês. Foi maravilhoso. Nós tivemos uma aula que não existe hoje em dia. Não existe. Que bom. Que honra, né? Pra mim foi. Que honra. Aí o que acontece? Eu falei assim, se eu tive tudo isso, eu quero também dar hoje em dia. Porque daqui a pouco o governo vai falar assim, é melhor liberar, que daí nem todo mundo vai querer do que fumar escondido, usar escondido, aí todo mundo quer. O que acontece? Só é o interesse do governo ganhar dinheiro como ganha pelo cigarro. Sim.
Cigarro, bebida. Exatamente. E para mim o que vale mais é o ser humano do que o dinheiro. Sim. Então eu falei assim, eu vou desenvolver um trabalho. Eu vou te dizer que não foi fácil. Não foi? Não. Porque eu como historiadora, meus livros de trabalho de historiadora, que estão nessa parte, que é os que eu mais tenho no site para vender, eu tenho que fazer pesquisa. Eu não posso simplesmente falar... Sentar e escrever. Por Não falar, pode, eu tenho que realmente pesquisar e eu tenho que mostrar para você no livro que existia uma fonte de pesquisa. Eu pesquisei naquele site, naquele livro, naquele... Bom, enfim, nós temos várias fontes, entende? Então o que acontece? Aqui eu falo o seguinte, como que é a maconha como folha, como que é a maconha, o interesse dela comercial, sim, né? Aí eu falo também para o jovem como é que ele vai ouvir falar da maconha, que sempre haverá os amigos ou um traficante que vai dizer que é legal, que não tem nada demais, que se cigarro pode, maconha pode também, que é uma coisa absolutamente normal. E o que acontece? Ela não é normal, ela traz muitos e muitos problemas. E aí eu falo os problemas físicos que traz, os problemas mentais que traz. E aí já é uma questão médica. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre Porque assim, isso. se você for conversar com uma pessoa que é adepta da maconha... não tem nada demais. E aí a gente também tem outros livros aqui, já estamos encaminhando para o nosso final da entrevista. Vamos falar rapidinho, tem História da Morte na Humanidade, que é um livro de dados históricos também? Isso, também. Fala um pouquinho dele pra gente, uma breve... esse livro, por que eu escrevi esse livro? Esse livro eu pensei assim, ninguém pensa na morte, né? E como a gente está saindo de uma pandemia, de uma onda de tristeza profunda. E de uma perca assim que não tem como repor de jeito nenhum, né? Não tem como repor, não tem palavras para repor. E o que acontece? Não escrevi agora na pandemia, tá? Esse livro daqui eu escrevi incrível, né? Escrevi muito antes, nunca imaginei que viria uma pandemia depois, né? Olha aí, tá vendo? Olha o feeling que a gente tava falando no começo da entrevista. 2019 eu escrevi esse livro. Olha que bonitinho, como é que começa com a morte. Parece tétrico, né? Mas é uma brincadeira da minha parte, porque é o seguinte... Brincadeira sadia. Exatamente, sadia. Porque é o seguinte, a morte, na humanidade, ela é vista de diversas formas. Cada povo vê de um jeito, o povo do gelo vê de um jeito, os índios vê de outro jeito, os mexicanos têm festa da morte lá. Aqui no Brasil nós temos o Dia dos Finados. O que você começa a entender? Que a morte ela tem uma história no meio da humanidade. Então nós temos sempre aquela sensação de que é uma tragédia, que a gente tem que se matar, morre junto, e tem pessoas que passam por um luto infinito. Na psicologia se explica que cada um tem um tempo. Sim. Mas o mais tardar aí, até 2 anos, você consegue se recuperar. Tem que se recuperar. Você tem que dar continuidade à sua vida. Você não pode estacionar naquela morte, né? Então o que acontece? Se passar disso, você precisa realmente de uma ajuda externa. Para quem quiser ter acesso a todo esse material, a ter o conhecimento, a ter tudo isso aqui perto de casa, como que faz? Meus livros só estão disponíveis no site Clube de Autores. E como que faz para o pessoal de casa ter acesso a todo esse material? Você vai lá no site www.clubedeautores.com.br. Então, você digita lá no Google www.clubedeautores.com.br. Lá no site vai abrir uma aba de pesquisa. Aí você coloca lá Jucimara Ferraz. Você vai ter acesso a todos os livros. Todos os livros. Consegue comprar por essa plataforma também. Isso. Quem quiser acompanhar você nas plataformas digitais... Olha, eu tenho no Facebook, eu tenho uma página assim, Professora Jucimara. Eu tenho uma outra que é Escritora Jucimara. Eu tenho essas duas. Mas você tá nas duas ali, você acompanha as duas, vai ver? As duas. Mandou mensagem. Elas estão dentro do meu Facebook, né? Maravilha. Então você que quer acompanhar o trabalho da Jucimara, fica ligado nas plataformas digitais, no Facebook dela, como ela acabou de passar. E também tem o Clube de Autores. Recado especial pra alguém? Eu quero dizer pra você que todos os livros que eu escrevo, eu sempre faço a dedicatória que é pra minha avó de 96 anos. A Olívia. A Olívia Camargo da Cruz. Ela foi a minha grande inspiradora. Eu, desde pequena,
Ela é apaixonada por leitura, ela tem 96 anos, ela lê até hoje. E ela que me ensinou a ler, ela que me ensinou a ter amor pela leitura. E ela lê meus livros e ela conversa comigo, e ela fala o que ela acha, ela fala sobre cada personagem. Então, amo muito minha avó. Amo minha avó porque ela teve um papel cultural e sentimental muito importante na minha vida. Então eu agradeço muito por ela, tudo que, se eu sou alguma coisa nesse sentido, foi por ela. Agradeço também a minha mãe, que foi uma grande lutadora pelos melhores estudos que eu tive na vida. A Estela. Na verdade a toda a família. A Deus também, que se não fosse ele... Eu fui fazer faculdade tarde demais. Tarde demais. Eu comecei os estudos com 47, 48, para, com 48. Meu. Com 48, mas só que eu fiz mediante oração. Eu falei pra Deus, se o senhor não for comigo, eu também não vou. E ele foi. E ele foi. Ele foi até o final. Pronto. Josimara, obrigado. De nada, querido. Eu que agradeço vocês. Agradeço o jornal também. A gente que agradece, né, a sua participação, o fato de você disponibilizar um minutinho da sua agenda para nos atender. Obrigada, e falar desse vasto conhecimento, esse poço de conhecimento que você está transmitindo aqui. Obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa entrevista, a sua audiência. Curte, compartilha, comenta, manda para um amigo, manda para a família. Vamos divulgar isso aí, porque são informações super bacanas. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. E ficamos por aqui. Quer saber de tudo isso e muito mais? Tá fácil, eu já te dou a dica. Acompanhe o Jornal Atualidade nas principais plataformas digitais, o YouTube, o Facebook e também no Instagram. A gente sempre tá mais pertinho de você, pode ter certeza disso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.